O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Para o Brasil, foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2023, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. A ginecologista Camila Alves Muratori elenca os principais sinais suspeitos da doença. A presença de uma nodulação palpável nas mamas, a presença de assimetria nas mamas, alteração do aspecto da pele das mamas. Então, uma mama que começa a ficar com aquele aspecto mais enrugado, que a gente fala muito aquele aspecto de casca de laranja. Então, o mais importante é a paciente conhecer, a mama dela e observar se teve alguma modificação durante aquele período. Então, se começou a sair algum tipo de secreção que antes não saía, se uma mama ficou assimétrica em relação à outra, se ela percebe uma coloração diferente, então, às vezes, uma vermelhidão, um rubor no local, e também essa presença de nódulos, de alterações de consistência mesmo. Segundo a médica, não há uma causa única para o câncer de mama. Diversos fatores estão relacionados ao desenvolvimento da doença. Além de fatores hereditários e genéticos, também tem os cânceres do tipo esporádicos, que são os mais comuns. E aí, quando a gente leva em conta esses cânceres esporádicos, os principais fatores de risco são realmente o estilo de vida não saudável, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, falta de prática de atividade de exercícios físicos. E aí a gente fala muito na ginecologia de um fator que a gente chama de predominância estrogênica. E aí entra o uso de contraceptivos orais, o fato de pacientes não terem filhos, então o fato de não ter filhos aumenta a chance de câncer de mama, o fato de não amamentar também aumenta esse risco, mas dentre aquilo que a gente pode prevenir, o ideal é a gente ter um estilo de vida saudável, evitar tabagismo, evitar estilismo e praticar atividade física regularmente. O diagnóstico precoce é importante para garantir que o tratamento seja eficaz. Quando a gente fala do diagnóstico precoce, a gente entra aí com o que a gente chama de rastreamento do câncer de mama. E aí, quais são as medidas que a gente tem hoje em dia para rastrear câncer de mama? Em populações de baixo risco, a gente tem a mamografia como padrão ouro, e aí o Ministério da Saúde recomenda a realização de mamografia dos 50 aos 69 anos, e a partir dos 70 anos a gente vai individualizar, ou seja, se a paciente tem uma expectativa de vida maior do que 7 anos, e se ela tiver, por exemplo, se ela for uma idosa, saudável, que pode se submeter a um tratamento quimioterápico cirúrgico para tratamento do câncer de mama, essa paciente continua fazendo o rastreamento com mamografia. Caso contrário, esse rastreamento a gente para de realizar ele com 69 anos. E nas pacientes que têm alto risco, que são aquelas pacientes com história familiar positiva de câncer de mama, a gente inicia esse rastreamento mais precoce. Geralmente a partir dos 30 anos de idade ou 10 anos antes do diagnóstico daquela parente que foi acometida pelo câncer de mama. Camila reforça que toda a atenção deve ser dada ao autoexame, pois é um procedimento que soma para o diagnóstico precoce. Mas é de fundamental importância, igual a gente está falando, a mulher se conhecer, porque muitas vezes ela que vai chegar para a gente falando dessa assimetria, dessa mudança de coloração. Então, é importante a paciente ela se examinar, se tocar, se olhar no espelho, para ajudar, inclusive, a procurar uma ajuda médica o quanto antes.